E é muito louco, né, entender como que o nosso cérebro, ele é o nosso grande inimigo. Falo sobre passar em medicina, SISU, ProUni, as notas do Enem, né, todo esse contexto da prova, né? Mas esquecem do mais importante, que é como que o nosso cérebro funciona. E eu lembro que muitas vezes, quando eu era vestibulando, né, eu via professores, gurus, falando assim: senta a bunda na cadeira e come os livros. Para você passar em medicina, basta você sentar a bunda na cadeira e comer os livros. É que nem aquela: se você quer emagrecer, fecha a boca. Quem já ouviu essa? Se você quer emagrecer, fecha a boca. Né? Como se fosse simples assim, não. Para de comer, fecha a boca e aí você vai emagrecer. Se fosse tão simples assim, tava todo mundo fitness, né? Se fosse simples assim, tava todo mundo fitness. Só que quando a gente olha os dados de obesidade, cada vez aumentando. Eu tive agora cirurgia na faculdade de medicina, a gente teve uma aula com o Dr. Lucas sobre cirurgia bariátrica. A gente vê tem aumentado cada vez mais a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, né? Tá mudando o nome, haja vista os efeitos que a cirurgia traz. Então, hoje a gente chama cirurgia metabólica, né? Então, por quê? Porque se fosse tão simples assim, fecha a boca, para de comer, todo mundo ia emagrecer. Só que os índices de obesidade, eles só aumentam, né? E aí, é interessante isso, porque às vezes o cara que nasceu em berço de ouro, o cara que nunca trabalhou, né? Que é a maioria do estudante de medicina. A maioria do estudante de medicina, o cara não sabe o que é trabalhar. O cara nunca trabalhou na vida dele, né? Eu lembro do nosso último aluno que foi aprovado em medicina, do método Atleta na Mente, o Natan. Ele trabalhava como servente de pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. Que eu, inclusive, eu também já fiz isso, né? Você trabalha carregando tijolo, carregando carrinho de areia. Eu sei o que é isso, né? Então, e às vezes eu fico refletindo sobre isso, né? Porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu saí da escola analfabeto funcional, né? O que é um analfabeto funcional? Que é a maioria, assim, tem dados mostrando que de 90% a 95% dos estudantes do ensino médio, ele sai analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? O cara não sabe ler, o cara não sabe interpretar um texto, o cara não consegue fazer um cálculo matemático. Esse era eu. Então eu saio da escola analfabeto funcional, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Inclusive eu fui reprovado em história, fui reprovado em matemática, eu saí o pior da turma. Diferente da maioria das pessoas que você vai ver na internet. Vai ver o cara, não, sempre tirou 10 na escola, o melhor aluno da turma começou, se preparou, a tia apoiava, o primo apoiava, todo mundo apoiava o cara. O cara passou em medicina. Essa é a maioria das pessoas que você vai ver na internet. Aí você vê, por exemplo, depoimentos dos meus alunos. Servente de pedreiro passou em medicina. Plantava feijão na roça e passou em medicina. Vendia bolo de pote e passou em medicina, que é o público que eu foquei. Eu falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas. Por quê? Eu entendi que eu não era o único. Porque assim, eu teve uma fase que eu achei, cara, pô, eu sou azarado, né? Eu ficava pensando, pô, Deus, tu me coloca o sonho de ser médico, de querer ajudar as pessoas através da medicina. Tem várias formas, né? Tem várias profissões que você pode ajudar as pessoas. No caso, eu e a galera que está aqui, né? Escolheu a medicina. Se você está aqui e não quer ser médico, você está no lugar errado. Aí eu ficava me questionando, cara, por que eu? Né? Por que eu sofri tanto? Né? Por que botar tantos obstáculos? Por que não facilitar? E aí hoje eu consigo entender por quê. Porque eu não sou o único. A galera que me acompanha aqui e que conhece a minha história, né, vê da onde que eu saí
que eu consegui passar em medicina em 60 dias, que eu ajudo pessoas comuns, né? O cara da periferia, o cara que estuda e trabalha, assim como eu tive que estudar e trabalhar para passar em medicina. Hoje eu percebo, hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ter clareza que todos aqueles obstáculos, todos aqueles problemas que eu passei, aquilo me fortaleceu para hoje eu poder me conectar com essas pessoas que eu quero ajudar. Porque o cara que nasceu em berço de ouro, ele vai passar em medicina. Assim, a maioria dos estudantes de medicina é o cara que nasceu em berço de ouro. Esse cara aí, ele vai passar em medicina. Entendeu? Tipo assim, esse cara vai fazer o melhor cursinho, os melhores professores, esse cara vai passar em medicina. O meu objetivo é, tá, e aquele cara que da periferia? Aquele cara que estuda e trabalha, aquele cara que teve que fazer enfermagem, não porque ele amava enfermagem, mas sim porque ele achava que medicina era só para rico. Então, eu sempre quis comunicar com essa pessoa. E aí, o que acontece? Muitas vezes tu vai ver as pessoas na internet, não, senta a bunda na cadeira e come os livros. Aí eu ficava, na época que eu era vestibulando, eu ficava pensando assim, cara, como é que senta a bunda na cadeira e come os livros se você não sabe se você vai conseguir pagar os boletos no final do mês? Como é que você senta a bunda na cadeira e estuda a redação, física e matemática, sendo que você não tem nem o que comer direito? Teu pai não te apoia, tua mãe não te apoia, ninguém acredita em você, você é um improvável. Porque às vezes é fácil, né? O cara só estuda, o cara não precisa trabalhar, o cara, né? Mais tranquilo. Então, assim, quando você começa a entender isso, entender o cérebro, entender a aprendizagem, entender memorização, você começa a entender por que a escola não funcionou, por que você estudou tanto e não conseguiu passar em medicina. E aí você começa a refletir, você começa a entender, né? E você começa a perceber que não é que você é burro, né? Eu me sentia burro, eu pensava, pô, cara, mas por que eu sou tão burro assim? Eu estava me questionando, cara, por que eu não aprendo? Não aprendo física, não aprendo matemática? Por que eu sou tão burro assim? Só que eu percebi que eu estudava da forma errada. Aí você tem uma Ferrari, só que com freio de mão puxado. Aí não funciona, aí não vai. Aí não, você não consegue render nos estudos, né? Aí não tem como.